Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, já no seu 5º ano de programação dentro da Rede Vida. E temos hoje como convidado, nesta linha de mostrar o que é o poder público e privado, por dentro e por fora, o presidente nacional do Partido Novo, o Dr. Moisés Jardim, meu particular amigo. Vi o partido nascer, até demos um certo apoio no início do partido, e com ideias revolucionárias dentro da política brasileira. Podemos hoje, portanto, conhecer um pouco o que é no Brasil inteiro, já que o nosso programa vai para todos os estados do Brasil, inclusive para o Distrito Federal, o que são as ideias do Partido Novo. E temos uma grande afinidade, porque eu sou absolutamente contrário ao financiamento de campanha num país que carece de ensino, de educação, de saúde, em que a segurança é ruim, que praticamente todos os recursos vão para sustentar uma burocracia esclerosada, que se multiplica em obrigações sobre o cidadão. O financiamento de campanha para alavancar carreiras políticas é um escárnio para o povo brasileiro. E esta é uma das características de maior profundidade naquilo que tem defendido o partido, de que as agremiações têm que surgir naturalmente por vontade do povo, e não com o dinheiro dos contribuintes que podem estar de acordo com esta ou aquela candidatura. Vamos ouvir, portanto, o presidente nacional do Partido Novo, partido que pretende revolucionar as ideias na política do Brasil, para apresentar aos nossos telespectadores exatamente o que propõe. Deverão ter candidato próprio para a presidência da República, mas o que é mais importante, essa luta pela moralização da política no Brasil, infelizmente, absolutamente desfigurada com todos os acontecimentos desses últimos 3 anos. Meu querido Moisés Jardim, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que já começasse a dizer aos nossos telespectadores quais são as suas expectativas e, principalmente, os pontos essenciais da programação do partido. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer ter a oportunidade de falar sobre o Novo aqui no seu programa. Nossa expectativa para 2018 acaba sendo bastante grande. Quer dizer, na verdade, quando nós imaginamos o partido, e que o partido, na verdade, foi imaginado, concebido lá pelo ano de 2009, 2010, e nós conseguimos, de fato, formalizá-lo ele em 2015. Lá naquele momento nós entendíamos que era um processo longo, nós entendíamos que ia ser um caminho difícil, até porque as nossas ideias, as nossas propostas talvez fossem, naquele momento, pouco entendidas ainda pela maioria da população. A gente começou a trabalhar assim, só que, na verdade, a crise política e a crise ética que a gente viveu na política nos últimos anos fez com que cada vez mais as pessoas entendessem a nossa mensagem, e aquilo que para a gente era um plano de longo prazo começou a se tornar uma coisa mais rápida, e aquilo que antes era até tido por muitos como um sonho, como uma ideia quixotesca e tudo mais, passou a ser algo desejado e passou a ser algo que, inclusive, nós passamos a sermos muito cobrados até por darmos mais velocidade. Desde o início a gente entendeu que não poderíamos ter atalhos, que os atalhos sempre nos tirariam do nosso objetivo, que o nosso objetivo era formar uma instituição, uma instituição ética, com valores, com princípios, e que não dependesse de uma ou de duas pessoas, não tivesse um líder, alguém específico que tomasse conta daquela instituição, e que a instituição como um todo prevalecesse. Essa ideia vem ganhando muitos adeptos, a gente tem conseguido bastante sucesso nos nossos eventos, na nossa comunicação. E para 2018 a gente tinha colocado como uma meta, como um objetivo, trabalhar especificamente no Parlamento, na Câmara dos Deputados,
E é com este foco que a gente está trabalhando. Nossa ideia é formarmos uma bancada. Hoje a gente já tem uma expectativa de formarmos uma bancada aí de 30 a 35 deputados federais, que eu acho que é uma bancada bastante representativa. Para isso a gente também está indicando, a gente vai ter um nome próprio para a presidência da República. A gente entende que é importante a gente propor um nome, ter um nome falando do novo, ter um nome muito alinhado com as ideias do novo. Em alguns estados onde a gente já tem uma estrutura melhor, a gente também imagina ter candidato ao governo estadual e, por consequência, uma bancada de deputados estaduais também. O trabalho é grande, a gente tem bastante coisa para fazer, mas nossas expectativas, por enquanto, são essas. Mas eu considero isso excelente, tentarmos abrir novas vertentes na política brasileira. Mas algo que me impressiona muito, e você sabe, Moisés, que eu já fui presidente do partido político de 62 a 64, que era o partido do Pila, do Mendes Sá. Aliás, eu presidia o Partido Libertador em São Paulo, e nós lutávamos pelo parlamentarismo naquela época. Era o único partido parlamentarista, tínhamos, é o único partido com uma ideologia firme. Não fazíamos composição com os outros, porque nós pretendíamos levar adiante uma ideia. Evidentemente, lançamos o Lacerda como candidato a presidente aqui no meu diretório, aqui em São Paulo. Ele não foi lançado pelo DN, mas pelos ideais liberais do Lacerda, embora tivéssemos uma vertente diferente da UDN. A UDN era presidencialista, nós éramos parlamentaristas. Mas o dado que impressiona o Moisés é que, e isso é que me levou a dar o apoio para vocês naquela reta final de aprovação no TSE, é de que nós estamos precisando mudar os costumes políticos no Brasil. Não é possível quem está no poder fazer as leis exclusivamente para se garantir no poder. O voto secreto ou voto em lista, como pretendiam, é uma forma de garantir os donos de partido. Por outro lado, esse estelionato eleitoral que vemos a todo momento, um deputado saindo de um partido do outro. Então, na prática, efetivamente, há necessidade de arejar os costumes políticos no Brasil. Isso é que me impressiona em vocês. Entende? Eu não sou filiado a partido, nunca mais pretendi, depois que fecharam o PL com a Constitucional número 2, entrar na política, embora goste de reflexão política. Mas eu considero, enfim, mais como um velho pensador em matéria política, que efetivamente vocês estão abrindo uma nova vertente de reflexão para o eleitor. O eleitor tem que perceber que o Brasil só vai mudar no momento que tivermos ideias novas e gente ética na política. Pessoas que, por exemplo, como vocês defendem, não queremos dinheiro do governo. Nós temos que caminhar pelas nossas próprias forças, que não é o que acontece. Querer tirar 3 bilhões e 600 milhões de reais de um país que está falido, 1 bilhão de segundos dura 31 anos e meio. 3 bilhões e 600 milhões num país que precisa de educação, de saúde, que não tem segurança pública. É um escárnio. Agora, o João Amoedo, que foi o fundador do partido com você, ele é que é o candidato à presidência, não é? A princípio, sim. É quem nós estamos preparando e imaginando porque seja o nosso candidato à presidência para 2018. E a visão dele porque a formação do Amoedo, a formação universitária Ele é administrador e engenheiro e atuou no mercado financeiro durante bastante tempo. Então conhece bem todas as regras. Conhece bastante. Que é muito importante. Não conhece bastante. Porque um dos aspectos que eu também sinto em política, Moisés, tendo participado do processo constituinte, audiências públicas, convidado permanentemente pelo Congresso, não foi poucas as vezes, exatamente a falta de formação dos nossos políticos. Correto. Porque na prática, por exemplo, o presidente Lula não tinha formação nenhuma. A presidente Dilma, ela não chegou a fazer o pós-graduação necessário
até porque das teses que ela tinha. E se nós analisarmos, o Fernando Henrique trazia a sua visão, razão pela qual o que eu tenho impressão, alguém que tem essa visão de engenharia, de administração de empresas, de conhecimento da economia, uma visão abrangente, porque o mundo atual é um mundo de globalização econômica. É bobagem pensar que um país vai ser uma ilha. Hoje, o direito se universalizou, a economia se globalizou e os países vivem absolutamente interligados. Nós não podemos desconhecer o que está acontecendo lá fora. E nós vivemos ainda voltados com essa burocracia esclerosada, todo mundo quer entrar no serviço público para ter uma garantia sem perceber que isso tem que ser remunerado por tributos. E os contribuintes que trabalham, quanto mais pesada a carga burocrática, mais pesada será a carga tributária, precisa ser mudado. Nós vamos agora para os nossos comerciais, vamos continuar falando sobre as ideias do Partido Novo no próximo bloco.